Agora vamos destacar a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014. Depois de 64 anos, a Copa voltava a ser disputada no Brasil, depois do Maracanaço em 50, onde o Brasil acabou deixando escapar o título no quadrangular final, na derrota de virada contra o Uruguai. O Mundial de 2014 foi disputado de 12 de junho a 13 de julho. Teve bons destaques. Teve o destaque da seleção da Holanda com Van Persie, o grande destaque, Robin jogando muito, Rames Rodrigues, que foi o goleador da Copa com 6 gols, foi o destaque da seleção da Colômbia. Tivemos grandes títulos, a decepção foi a Espanha, eliminada logo na primeira fase. A Espanha era a atual campeã do mundo. E o Brasil, vamos falar do Brasil. O Brasil, na primeira fase, venceu a Croácia na estreia por 3-1, depois empatou com o México em 0-0 e venceu o Camarões por 4-1, passando para a fase de oitavas de final. E já na fase de oitavas de final, um drama. 1-1 contra o Chile no tempo normal e na prorrogação, e na decisão por os pênaltis, 3-2, o Brasil que correu o risco já de ser eliminado na fase de oitavas de final na Copa do Mundo jogando em casa. Já na fase seguinte, fase de quartas de final, o Brasil venceu a forte seleção da Colômbia por 2-1. E na fase semifinal, um jogo fatídico. Aquele jogo que ficou marcado na história para sempre do mundo e do torcedor do Brasil. Eu já falei aqui no outro vídeo que, para mim, o que mais marcou foi essa derrota do Brasil na Copa do Mundo da França na final para a seleção francesa por 3-0, porque foi em uma final. Mas esse jogo contra a Alemanha no dia 8 de julho de 2014 no estádio do Mineirão em Belo Horizonte marcou, como eu disse, a vida do povo do Brasil. A maior derrota, a derrota mais sofrida, mais doída da história da seleção do Brasil. 7-1 para a seleção da Alemanha, e a Alemanha passaria a grande final da Copa do Mundo. Final esta que seria disputada no estádio do Maracanã. Lembrando que o Brasil ainda jogou contra a Holanda. Poucos falam, o Brasil jogou contra a Holanda na disputa do terceiro lugar já, acabado, destruído no emocional, perdeu por 3-0 para a seleção da Holanda. E na final da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina frente a frente. Para mim, o grande destaque da seleção da Argentina, apesar do Messi ter sido eleito, né, o destaque do Mundial de 2014, mesmo a Argentina não sendo campeã, foi o Di Maria, que fez uma grande Copa do Mundo. Para mim, o Di Maria sempre jogou mais na seleção do que o próprio Messi. E naquela final, 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e na prorrogação, Götze acabou marcando o gol, um belo gol no Maracanã, um golaço, fazendo com que a Alemanha chegasse ao seu quarto título mundial. E o primeiro título com a Alemanha unificada, já que o Muro de Berlim havia caído no ano de 1989 e foi o primeiro título da Alemanha unificada. E o primeiro título de uma seleção europeia jogando no continente americano. Foram, até aquela oportunidade, haviam sido disputadas 4 Copas na América do Sul e 3 na América do Norte, e nenhuma seleção europeia havia vencido em terras americanas. Foi a primeira vez que uma seleção europeia venceu no continente americano. Enfim, a Alemanha, com uma grande campanha, um grande time, grandes jogadores, chegava ao quarto título mundial, se igualando naquela oportunidade a seleção da Itália, que também havia conquistado em 2006 o seu quarto título mundial. Fica aqui um pouco da história da fatídica Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Grande abraço, até a próxima.